Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 21 de dezembro de 2025, estamos iniciando mais um culto. Vamos orar? Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Peço, Senhor, que o Senhor leve nossos pensamentos cativos em obediência a Ti, para que a gente não venha dispersar e para que a gente possa absorver aquilo que Tu tem para nós. Na autoridade que tem desce do alto céu, faça cair por terra toda a tentativa dos homens e das trevas de tentar impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto, e deste culto chegar em quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tenha primazia, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor tenha primazia. Amém. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Teu amor é real, tua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Vamos estar agora fazendo nossas petições. Você pode fazer a sua petição em pensamento, que o Senhor contempla. Vamos estar orando. Deus e Pai, coloca a oração que está sendo formulada agora neste momento por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca os pedidos de oração que está aqui na minha mão direita. Coloca os pedidos de oração que estão nessa caixinha que não foram respondidos em Tua presença e peço, opera. Realiza a Tua vontade, o Teu propósito, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração para levar é sobre entrar na batalha sem Deus. Muitas das vezes as pessoas acreditam estar fazendo o propósito de Deus, está agindo segundo o querer de Deus e na verdade está sozinho. Tem outras vezes que as pessoas têm consciência de que está entrando em uma batalha sem a direção de Deus. E quando Deus não está presente, sempre o fim é trágico. Vamos aqui em Deuteronômio, capítulo 1. Moisés, Deuteronômio é um livro, o quarto livro Pentateuco, onde Moisés relembra toda a trajetória que está registrado tanto em Êxodo, como em Números, como em Levíticos. Ele faz uma coletânea e um relembrar. No capítulo 1, versículo 34 ao 46, ele lembra um fato que mostra muito bem que você está numa batalha sem a presença de Deus. O povo tiraram aquele relatório negativo que os espias tinham dado. Com aquele relatório negativo, o povo começou a murmurar contra Deus. Aí Deus lançou um castigo. No 34, Deus disse o seguinte assim: tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente, nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jezoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Animam
porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos filhos, de quem disseste, por presa serão, e vossos filhos que hoje nem sabem discernir entre o bem e o mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Então respondeste e me disseste, pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que o Senhor ordenou, nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temeráveis em subir à região montanhosa. Disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutaste. Antes, foste rebelde às ordens do Senhor, e presunçosos subiram a montanha. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saiu ao encontro, e vos perseguiram, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormã. Tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós, assim permanecesse muitos dias em cais. O Senhor tirara uma ordem para que o pessoal fosse e conquistasse Canaã, que o Senhor seria com eles. O povo simplesmente rebeliou, não vou. Aí Deus mudou a ordem. Então, porque vocês não me obedeceram, volta para o deserto, vão ficar 40 anos no deserto. Aí o povo foi, não gostou dessa ordem e foi para a peleja. Mesmo com Deus alertando, vai na peleja, porque eu não estou com vocês nesse projeto. Foi. Isso acontece muito no nosso meio. A gente teimosamente vai contra a direção de Deus. E quando Deus nos disciplina, a gente procura fazer pior ainda. A Jandira fala que ela tem medo dela. Ela tem medo das reações dela, do que ela pode querer fazer, até mesmo para mostrar para Deus que... Aí ela pede a Deus e fala, Senhor, controla o meu eu, controla o meu ser. Por quê? Porque ela conhece a si mesma, tem medo de si própria. E esses aqui não tiveram medo deles. Eles pagaram para ver e pagaram caro. E aí eles erraram, continuaram pagando. A palavra de Deus fala que existem 3 tipos de pessoas. O ignorante, o estúpido, é aquele que dá murro em ponto de faca. E quanto mais machuca, mais dá murro. O inteligente, aquele que erra e aprende com o erro. E o sábio, que é aquele que aprende com o erro dos outros. Aquele que aprende com os conselhos antes da coisa acontecer. E o Senhor sempre pede que a gente seja sábio. Esses que foram estúpidos e ignorantes. Mesmo que Deus falando para eles não ir, eles foram. Eles acharam que eles iam sensibilizar a Deus. Erro sobre erro. Acontece muito na igreja. Pessoas teimosamente continuam persistindo. Ou eles persistem porque são teimosos, igual a gente falou, sobre ter medo de si mesmo. Eu sei que estou errando, mas eu vou continuar, porque eu vou mostrar. Ou eles continuam errando para tentar consertar. E você não conserta um erro com outro erro. O que aconteceu? Que eles foram derrotados, porque eles foram derrotados porque Deus não estava presente.
E Deus falou que não iria estar presente, eles foram assim mesmo. O estudo ignorante está sempre assistindo no meio. Existe uma outra situação também, que é você não perceber que Deus não está no propósito. Olha aqui em Josué, capítulo 7. O povo de Deus tinha efetuado uma vitória gigantesca. Eles tinham, segundo a direção de Deus, destruído e aniquilado Jericó. Uma cidade fortificada, uma cidade muito grande, muito poderosa. Aí depois de destruir Jericó, eles iriam partir para uma outra cidade, uma cidade menor, a cidade de Ai. Olha o que aconteceu, do 1 ao 12. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas coordenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas contaminadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Na batalha lá de Jericó aconteceu esse problema. Enviaram, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil a Feriai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiu desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse-lhe Josué, ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentaríamos como ficarmos além do Jordão? Ah, Senhor, que direis? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão a nossa terra, o nosso nome da terra. E então que farão ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre a terra? Israel pecou e violaram a minha aliança naquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas contaminadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera contaminado. Já não serei convosco, se não eliminarem do vosso meio a coisa roubada. Olha, Israel está contaminado. Enquanto vocês não tirarem de meio de vocês a coisa roubada, eu não estarei convosco. Só que eles não sabiam disso. Eles estavam tão confiantes, porque eles tinham vencido aquela batalha de Jericó,
Ai, a cidade era pequena, eram poucos homens. Os espias foram lá e falaram assim, não leva tantos guerreiros assim não, leva só um a 2 mil que resolve a situação. Foram derrotados. E não foi derrotado por falta de estratégia de guerra, não. Eram poucos mesmo. Mas foram derrotados por quê? Porque o Senhor não estava no meio deles. A batalha de Jericó, o Senhor estava com eles. Mas na batalha de Ai, o Senhor não estava. E o problema é que eles não sabiam. Eles foram para a batalha de Ai naquela confiança total de que o Senhor iria estar com eles de novo. Isso acontece no meio do cristão. O que tem de crente desviado frequentando a igreja. O que tem de líderes desviados frequentando a igreja. E o pior, tem líderes que nem se convertidos são liderando a igreja. Achando que o Senhor está com eles e não está. Usando métodos de nova era, fazendo coisas tremendamente terríveis, usando propósitos, até mesmo usando palavras muito bonitas, muito eloquentes, de repente achando que Deus estava ali naquele propósito, mas não. Deus já estava desviado, já estava afastado muito mais. A presença de Deus naquela pessoa, naquela igreja, já afastou muito tempo. Aquela igreja que outrora era exemplo para todo mundo da presença, da unção de Deus, ficou para trás há muito tempo. Isso aconteceu nos Estados Unidos. O avivamento da igreja evangélica começou na Rua Azusa, nos Estados Unidos, espalhou para o mundo todo. Os Estados Unidos foi o maior exemplo de igreja avivada. Passaram os tempos, os Estados Unidos se tornou o maior exemplo de igreja morta. Igreja onde que a presença de Deus não se fazia. Por quê? Pecado. O pecado estabelecido naquele lugar afasta a presença de Deus. O caso aqui é que Josué e todos os anciões não sabiam. Foram orar a Deus, foram questionar a Deus por quê. Deus falou com eles, olha, enquanto vocês estiverem com esse problema. Eu confesso que muitas das vezes eu e minha esposa nós passamos por situações difíceis. E uma das primeiras coisas que eu falei com Deus é o Senhor, tem alguma coisa contaminada no nosso meio? Tem algum problema? A gente não pode sair destruindo tudo que é coisa, colocar achismo. Será que foi aquilo? Será que é aquilo? Desde que a gente casou, nós temos o costume de ungir todas as coisas que vêm para a nossa casa. Nós acreditamos no poder da oração. Se nós ungimos e nós oramos, a gente crê que o Senhor aceitou. E já houve não poucas situações que depois que a gente ungiu e orou e consagramos ao Senhor, o Senhor nos deixou incomodado e mostrou que ele não gostava daquilo, não queria aquilo. Nós eliminamos aquela situação. Mas eu confesso que mesmo a gente tendo essa prática, quando a situação aperta, a primeira coisa que eu pergunto a Deus é, Senhor, tem algo contaminado no nosso meio? Tem algo que está atrapalhando o teu propósito? Da gente enxergar o teu propósito? Por quê? Porque a pior coisa que tem é você entrar numa batalha, achando que Deus está com você. E Deus não está. Por quê? Porque tem coisa contaminada no meio. Terrível. No mesmo propósito também é você usar, como eu disse, métodos diferentes, situações diferentes. Aqui em 1 Samuel, capítulo 4, Deus já estava indignado com Saul há muito tempo. Logo no início do reinado de Saul, Saul mostrou de coração duro. E aqui, 4, de 1 a 11, diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Samuel, veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus
e acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto de Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, e travou a batalha. Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 400.000. Cerca de 4.000. Voltou o povo ao arraial. Disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer a arca do Senhor dos Exércitos, entronizando entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor do arraial, rompeu todo Israel em grande brado e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é este no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E disseram mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? São os deuses que feriu os egípcios com grande sorte de praga no deserto. Aí vem a palavra: sede forte, ó filisteus, portai-vos valorosamente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos valorosamente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram os mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Aqui não é o caso da pessoa procurar outro método, errei. Aqui é quando a liderança, ela contamina. Aqui é quando tanto o povo quanto a liderança não está andando na conformidade de Deus. Deus deu a palavra para Samuel: manda o povo ir para a batalha. E o povo foi para a batalha. Chegou na batalha, o povo foi derrotado. O que o povo fez? Mandou buscar a arca do Senhor. Não adianta. Não adianta você se segurar na arca. Não adianta você se segurar em líderes. Os filhos de Eli estavam ali ministrando, mas os filhos de Eli faziam coisas terríveis. Se Eli tivesse ido, talvez seria diferente. Mas Deus já tinha anunciado para Samuel, Deus já tinha anunciado para o próprio Eli, que iria provocar algo terrível, que os dois filhos de Eli morreram juntos no mesmo dia. Mas o que aconteceu? Levaram o quê? Levaram a arca da aliança com eles, achando que eles levando a arca da aliança eles ficariam blindados. Se há pecado, nada. Pode a pessoa jejuar 1000 dias, pode a pessoa buscar o melhor líder que tem, se há pecado, nada. Uma vez, Deus usou eu e a Jandira para ministrar na vida de um senhor que tinha um comércio.
tinha um pastor ali que estava extorquindo. Aí nós fomos usados por Deus para levar ele até uma outra liderança, que ele não estava acreditando em nós. A outra liderança falou assim, olha, esse pastor aí, esse líder, ele é ungido de Deus enquanto ele está na presença de Deus. Se ele está pecando, ele não é mais ungido de Deus, ele é uma pessoa como qualquer um outro. Ele estava com medo de confrontar esse pastor que estava roubando o estabelecimento dele. Não é o fato de você ser um pastor, de você ser um apóstolo, não é o fato de você ser um profeta, que você tem o direito de sair. Aqui, os filhos de Eli, eles estavam assim, totalmente contaminados. O que aconteceu? A Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, foi roubada pelos filisteus. Os filisteus roubaram a arca e levaram zombosamente lá para a terra deles. O sacerdote, que representa aquele homem, que representa Deus, morreram os dois filhos de Eli. Quando a notícia chegou até Eli, que era o sumo sacerdote, Eli também morreu. O que quer dizer isso? Eles foram para a batalha, mas sem a presença de Deus. E o incrível aqui é que Deus usou Samuel para mandar eles para a batalha. Porque Deus já tinha falado que ele iria fazer isso. Até mesmo na direção de Deus, você tem que procurar saber com Deus se Deus está na presença. E hoje nós estávamos comentando um dia desse, que eu sempre lembro daquele filme que tem aí, do Indiana Jones, A Procura da Arca Perdida. E tem uma cena em que ele vai entrar e tem um dizer falando o seguinte, somente os humildes entrarão. Aí na hora que ele entra, ele começa a tentar decifrar aquilo, ele fala humilde é abaixar, ele vai abaixo, na hora que ele abaixa, passa várias pessoas mortas, por quê? Porque a cabeça deles era decapitada. Mostrando que mesmo depois que eles entraram, eles não foram humildes e não abaixaram. Eu acho interessante isso, que nós com Deus é a mesma coisa. Deus começa a abrir uma porta para a gente, sabe o que a gente faz? A gente chuta a porta para acabar de entrar de uma vez. Deus abre a porta para a gente com a nossa arrogância vai de cabeça erguida. Mas mesmo que Deus manda você fazer algo, vai na humildade. Vai procurar saber se Deus está naquele propósito. Aqui eles foram para a batalha. Chegou lá a arca. Chegou lá os filhos de Eli. Nenhum deles pôde salvar a batalha. Por quê? Porque Deus não estava naquilo. Os filhos de Eli contaminaram a batalha. Contaminaram a própria arca. Porque quando há pecado, Deus não faz presença. Se Deus manda você fazer um projeto, manda fazer algo, vai na humildade. Mesmo que a porta esteja aberta, continua na humildade. Continua buscando em Deus. Continua deixando Deus ser Deus. Paulo falou que o Senhor está crescendo em mim tal ponto que já não é eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. João disse que cresça o Senhor e que eu diminua. Tem que ser assim. Se você está na obra de Deus e você está na humildade, você vai perceber se Deus continuou com você ou se Deus afastou de você. É hora de você reconciliar com Deus para continuar a caminhada. Não faça igual esse povo aqui, que presunçosamente foram para a batalha e perderam a batalha. Aqui está outra passagem da qual eu disse que de você buscar métodos errados. Está aqui em 1 Samuel também, capítulo 28. Aqui que é o caso de Saul. No outro era os filhos de Eli. Saul aqui também é outro líder, que Deus já tinha alertado várias vezes, que estava insatisfeito com ele. Desde o início do reinado de Saul, Samuel já tinha morrido aqui. Saul vai procurar, a batalha já estava formada. Capítulo
28, versículo 4 a 8, diz o seguinte, 28, 4. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Juntou Saul a todo Israel e se acampou em Gilboá. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo. E muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim e nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os servos a uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e foi com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher, e ele disse: peço que me adivinhes pela necromancia e me faça subir a quem eu te disser. A necromancia é você consultar mortos. E Deus abomina essa prática. Por quê? Porque existe uma distância muito grande entre aqueles que partiram e os que estão. Naquela passagem do rico e Lázaro, o Senhor fala bem claro, não tem como. Existe uma distância gigantesca entre os que estão no ar, os que estão no céu, e entre os que estão na terra e os que já morreram. A necromancia é você consultar os mortos. E é uma prática totalmente abominável. Só que Saul olhou aquela batalha e viu aquele exército gigantesco na frente dele. Ele buscou orientação a Deus. Deus não falou para ele em sonhos. Esse urim aqui foi 2 pedras que eram colocadas no peitoral do sacerdote. E quando eles queriam consultar o Senhor, eles levavam e soltavam o urim e o tumim. Era 2 pedras, urim e tumim. E através dessa pedra o Senhor respondia as perguntas que eles faziam. Mas Deus não respondeu nem pelo urim. Não respondeu também nem por profecias. O que Saul fez? Foi procurar uma médium. Assim é o povo de Deus. Como eu disse mais atrás, o que tem de pastores usando métodos de nova era, a força da mente para induzir as pessoas. O que tem pessoas usando métodos profissionais de evangelismo, de formação de líderes. Não sou contra você fazer um congresso, participar de um congresso para ter métodos de... Não. O problema é você se assegurar nos métodos. Chega a tal ponto que você se torna tão doutor dos métodos que você começa a treinar, a falar eloquentemente. Você tem o processo, a maneira certa de impor a mão, de fazer evangelismo, de expulsar demônios, e começa a criar tantos métodos que você vai olhar para trás, Deus já ficou para trás há muito tempo. Não é Deus que está agindo nos seus métodos. Saul foi procurar métodos diferentes. Ele foi procurar lá. Por quê? Porque ele não conseguiu ouvir Deus. Aí você começa a ver que a sua igreja não está funcionando, você começa a inventar coisas. Uma coisa é Deus direcionar você para te estruturar, para você poder ser capacitado. Não sou contra os métodos, não. Existem coisas interessantes, mas a coisa pior que tem é você se firmar nos métodos. E não ter Deus, não ter unção.
um erro gigantesco. E hoje em dia já vimos coisas terríveis sendo feitas em igrejas, sendo feitas por líderes, e você dá até um rupinho de assustado em perceber que o Espírito está ali, não é o Espírito Santo. Que a coisa não cheira bem, que o negócio é meio duvidoso. Você não percebe a unção de Deus, você percebe demônios. Demônios agindo. Agindo na igreja. Agindo nos líderes. E as ovelhas achando que são mover do Espírito Santo. Eu amo o reteté. Eu amo mover do Espírito Santo. Mas eu confesso que tem muita gente fazendo coisas achando que é o Espírito Santo. Mas são necromantas, são médiums. Não tem nada a ver com Deus e com o mover de Deus. Agora, algo interessante também é quando a pessoa sabe que Deus não está naquilo. Deus falou que não é para ir porque vai dar mal. E a pessoa tenta maquiar a situação, tenta maquiar o pecado e vai para a batalha assim mesmo sem Deus, achando que vai enganar Deus, vai enganar o propósito. Está aqui em 1 Reis. Aqui é algo terrível. A gente não pode enganar Deus. 1 Reis, capítulo 22, versículo 26 a 34. Acabe une a Josafá. Acabe, rei de Israel, Josafá, rei de Judá. Acabe, rei do norte, Josafá, rei do sul. Todos os dois formam as tribos de Israel. Mas houve um momento que a tribo de Israel se dividiu em duas tribos. Eles foram à batalha. Mas Josafá falou assim: olha, antes de gente ir para a batalha, vamos consultar Deus, vamos? E consultaram. E todos os profetas, bajulador de Baal, falavam mentira. Aí veio um profeta e que falou a verdade. Você pode ler depois tudo, olha só para você ver. 22, capítulo 22, versículo 26, diz o seguinte. Versículo 26. Então, disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e dirás: assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárceres e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouvi isso, vós todos os povos, por ele ter profetizado que a derrota ia acontecer, que Deus não estava naquela batalha, que Acabe ia morrer. Acabe manda prender ele e fala o seguinte: prende ele aí que eu não vou voltar vitorioso. Ele foi usado por Deus para falar. Aí no 29, subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Olha só para você ver. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha, que eu não vou ir como rei, não. Tu, porém, traje as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na batalha. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo: não pelejais nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: certamente esse é o rei de Israel. E a ele se dirigiram
para o atacar. Porém, Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então, um homem entesoou o arco e, atirando-o ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Ele foi alertado. Os profetas bajuladores falaram: vai, que você vai ser vitorioso, você vai voltar com vitória. Mas o profeta verdadeiramente de Deus falou com ele: Deus não está com você nessa batalha. Você vai morrer e o povo vai ser disperso. O que ele fez? Mandou prender o profeta que falou a verdade. Mas o mais interessante é que ele acreditou na verdade do profeta, sabe por quê? Ele se disfarçou de pessoa comum. E o povo de Josafá, o rei de Israel de Judá, aceitou o disfarce. E toda a mira da perseguição foi para cima de quem? De Josafá, que estava com trajes reais. O que quer dizer isso? Cuidado com a batalha que você entra. Se você estiver entrando em batalha e essa pessoa que estiver do seu lado estiver contaminada, você corre o risco de morrer. Cuidado com quem você associa. Porque se essa pessoa que é seu sócio estiver agindo errado, você vai morrer. Cuidado com o cônjuge com quem você casa. Se você estiver casando com a pessoa errada, você vai ter um fim trágico nesse casamento. Cuidado com a igreja em que você vai entrar. Porque se essa igreja que você estiver nela estiver em pecado, você vai ser contaminado. Cuidado. Não venha você a entrar em comunhão em lugar que Deus não quer que você entre, porque você vai entrar em ser contaminado. Josafá estava lá no país dele lá, ele estava no lugar dele lá no sul. Ele não tinha nada que ir visitar o abominável Acabe. Todo mundo sabia como é que Acabe era terrível. Acabe era esposo de Jezabel, a terrível Jezabel. O que Josafá tinha que fazer? Ir lá naquela ninho de cobra. E o pior ainda, ele aceitar que Acabe se disfarçasse como um homem comum e só ele ficar como rei. Todas as festas e direcionar para quem? Para Josafá. Isso que dá você associar com pessoa maligna. Josafá inocentemente entrou na batalha, mas Acabe era maligno. Acabe fez com que todo o foco fosse para Josafá e não para ele. Mas isso não resolve. Josafá não aceitou a profecia verdadeira do profeta verdadeiro, mas ele acreditou no fundo. E no íntimo, ele achou que ele ia passar a perna em Deus, vestindo traje comum. O que aconteceu? Um homem lá, um soldado, quase que brincando, pegou o arco e soltou para cima, para o alto. A flecha, quase que como, igual eu falo que na época lá existia, como existe hoje o míssil teleguiado, parecia que a flecha ela foi teleguiada, parecia não foi, né? O profeta falou que ele ia morrer e que o povo ia ficar disperso. A flecha subiu e ela desceu exatamente em Acabe. Mas Acabe ele estava com os trajes de guerra. E os trajes de guerra eram um instrumento de ferro. Não penetrava, não tinha como penetrar a lança ali. Aí o que fala aqui? Olha para vocês verem. No 34. Então o homem entesoou a arca e, atirando ao acaso, feriu ao rei por entre as juntas da armadura.
Na armadura tinha algumas partes ali que provocavam aquela junção para a pessoa não ficar reto. Naquela junção, exatamente naquele lugarzinho ali, minúsculo, entrou a flecha. É bobagem você querer fazer Deus de bobo. Ele sabia e foi para Beleza mesmo sabendo que não estava com Deus. E o pior, que Josafá, o bobo, foi junto com ele. A palavra de Deus falou assim: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Se alguém está fazendo uma coisa errada, não seja cúmplice. Não associa. Não seja com eles. Agora sobre você, então, numa batalha espiritual, sem a direção de Deus, está aqui em Atos. Atos capítulo 19. Última passagem para encerrarmos. Atos capítulo 19. Você entra numa batalha espiritual sem a direção de Deus. Livro de Atos, capítulo 19. Versículo 13. Diz o seguinte: e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Eles achavam que Deus estava com eles ao expulsar demônios de uma pessoa, ao travar uma batalha espiritual diretamente com demônios. Ele achava que Deus estava com eles. Só deles falar o seguinte assim: olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu mando demônios, sai deste corpo. Mas a coisa não é assim. Os demônios viraram para ele e falaram assim: eu sei muito bem quem é Jesus. Jesus eu sei. E eu conheço Paulo. Por que ele conhecia Paulo? Porque quando Paulo aceitou Jesus como Senhor e Salvador, foi escrito o nome de Paulo para que o inferno, o céu e a terra soubessem que o nome de Paulo está escrito no céu. Escrito com uma tinta que não desfaz. Então os demônios viraram para aqueles ali e falaram o seguinte: não, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, está lá o nome dele lá no livro da vida eterna. Mas vós, seus nomes não estão ali não. Por que vocês estão fazendo? Terrível coisa aconteceu contra aqueles. Existem certas seitas aí que começam a falar em línguas estranhas para imitar o reteté evangélico, e você vê que é uma língua esquisita, uma imitação bem... Você vê pessoas fazendo coisas assim que você faz, não... Eles nem convertidos eram. A palavra de Deus fala que o inferno pode prevalecer contra a igreja. Mas para você fazer parte da igreja, você tem que se converter. Você se convertendo, você vai ter a unção que a igreja tem para resistir o inferno. Mas se você não tem a unção para resistir o inferno, não faça isso não. Agora, se você se converteu,
Você está no mundo espiritual acima dos demônios, das potestades, do principado, do próprio Satanás. A palavra de Deus fala que ao converter, você vai sentar nas regiões celestiais com Jesus acima de toda a situação. É diferente. Mas tem um outro detalhe. Mesmo você assentar nas regiões celestiais com Jesus, não entra em batalha que o Senhor não te mandou entrar, não. Você vai acontecer com você o que aconteceu com esses filhos de servo. Você, para entrar em batalha espiritual, você tem que estar o seu nome no escrito no livro da vida e você tem que participar de batalhas que o Senhor te convida a participar. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Ele é o general de guerra. Não entra numa batalha que o Senhor não mandou, não. Uma feita, estava acontecendo uma coisa esquisita numa igreja, próxima da casa da minha sogra. A minha sogra falou comigo, olha só o que está acontecendo ali. E minha sogra, muito sábia, muito ungida de Deus, ela percebia que aquele negócio ali não estava sendo interessante, não estava tendo um mover de Deus. E eu jejuei e falei assim, eu vou lá confrontar. Na hora que eu fui jejuar, que eu fui orar, Deus falou comigo assim, quem te mandou fazer isso? Aí eu recuei e não fui. Quando foi uma semana depois, Deus usou uma pessoa. E essa pessoa foi lá e na unção e fez toda a obra. A obra não é minha, é de Deus. Se eu tivesse ido por mim mesmo, eu iria estar confrontando demônios, não capacitado pelo Senhor. O Senhor não está comigo. Mesmo eu tendo o nome no livro da vida, escrito ali, eu iria estar comprando uma briga que não é minha. Você não tem simplesmente porque você viu na rua uma pessoa possessa de demônio e lá impor as mãos sobre aquela pessoa, vai pôr na mão em qualquer pessoa, vai entrando em qualquer casa para expulsar demônio, mesmo tendo seu nome escrito no livro da vida, você vai perceber que você está numa batalha sem Deus, porque você foi na presunção sua, mesmo com o seu nome escrito no livro da vida. Eu lembro uma feita que uma pastora, ela estava numa campanha fazendo batalha espiritual, expulsando demônio, uma mulher ungida de Deus. E depois ela ter tido um dia muito grande, intenso, ela foi para o hotel, e ela falou que na hora que ela chegou na porta do hotel para entrar, chamaram ela correndo, falando que o demônio tinha falado com aquele pessoal, que era para chamar, o demônio falou, hein? Que era para chamar ela, que ele só ia sair com ela expulsando ele. Ela entendeu e falou assim, olha, o diabo está querendo tirar minhas forças. Eu tenho que voltar e tenho que dormir. E falou assim, está amarrado o demônio. Eu vou dormir agora, você não vai fazer nada com essa pessoa. E foi dormir. Ela não tem que fazer as coisas porque o diabo mandou. Ela não tem que fazer as coisas porque o diabo apareceu na frente dela, não. Ela tem que fazer as coisas na direção do Espírito Santo. Se ela fosse nessa batalha, ela ia perder as forças, ela ia contra. Tem um pastor muito abençoado, muito cheio de Deus. Ele é usado no púlpito com poderes assim, miraculosos, gigantescamente miraculosos. E no livro dele ele escreve dizendo que teve uma vez que o Senhor mandou ele jejuar. E como ele estava passando uma cidade que tinha os parentes dele e já tinha um banquete reservado para ele, ele não jejuou. Ele não jejuou e foi comer com os parentela para não fazer mal feito pelos parentes. Quando chegou a noite, na hora que foi ali, ele não só não conseguiu manifestar o poder de Deus na vida dele, como não conseguiu nem mesmo pregar. Um espírito de confusão entrou nele, ele começou a ficar meio perturbado e ele passou um maior vexame. Aí o Senhor falou para ele assim, para você poder aprender a não ir na frente da batalha sem mim. Ele era convertido. A unção estava sobre ele, mas ele não obedeceu a Deus em jejuar. Ele foi na prepotência dele. Eu vou conseguir. Ele fez como esses aqui, esses exorcistas. Ele foi, mas sendo servo. Primeira coisa que você tem que fazer, aceitar Jesus como Senhor Salvador, para você ter o nome escrito no livro da vida. Segunda coisa, na humildade, pergunta ao Senhor se aquela batalha é para você entrar. E lembra daquele filme do Indiana Jones? Se o Senhor falar para você ir,
vai na humildade. Mesmo que a porta esteja aberta para você, continua baixando a sua bola e vai na humildade, para que na hora que você entrar naquela batalha, você não perca Deus na batalha. Muitos pedem a Deus na batalha. Deus mandou, como no caso de Samuel. Samuel falou assim, olha, vai batalhar. E o povo foi para a batalha. Chegou lá e foram derrotados. Por quê? Porque estavam ali os filhos de Eli, com a arca da aliança, algo abominável. Então você não basta você ter o nome escrito no livro da vida, você tem que ter o nome escrito no livro da vida e você tem que estar na direção de Deus, na unção de Deus. Tem uma feita aqui, que eu não vou lá para vocês poderem ver, em que Paulo estava na cidade, e ele naquela cidade todo dia aparecia uma jovem e começava a gritar possessa de demônios, este é servo do Deus vivo, este é servo... E fala que por muitos dias essa mulher seguia Paulo. Chegou um dia, Paulo já estava não aguentando mais, virou e expulsou o demônio daquela mulher. Foi uma confusão que houve. Por quê? Porque aquela mulher trazia lucro para a cidade. E o diabo estava usando de estratégia, mandando aquela mulher que era lucro da cidade, perturbar Paulo, para que Paulo expulsasse o demônio, para que houvesse uma confusão na cidade contra Paulo. Paulo vendo aquela mulher seguindo atrás dele, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Paulo ficou calado, porque Paulo sabia que era uma área que não era para ele mexer. Mas chegou um dia que Paulo mexeu naquela área e ele comprou briga contra a cidade inteira. Se Paulo entrou naquela área no dia certo, que é o dia que Deus mandou, amém. Que você compre briga com a cidade, com o país, com o que for. Mas Paulo ficou esperando a direção de Deus. Ele não expulsou o demônio daquela mulher no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Ele esperou a direção de Deus. Porque se você vai na unção de Deus e na direção de Deus, no tempo de Deus, a vitória acontece. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Agora, mesmo você sendo convertido, tendo seu nome escrito no livro da vida, você vai sem a direção de Deus para a batalha. Oh, meu irmão. Oh, minha irmã. A derrota é garantida. E é por isso que tem muitas pessoas afastadas do caminho do Senhor, ou até mesmo dentro da igreja, e não percebe que já está afastado do caminho do Senhor, porque está queimado. Por quê? Porque foi derrotado pelo inimigo. Está prostrado no chão, porque o inimigo teve vitória sobre eles. Mas o interessante é que se você tem o nome escrito no livro da vida, o Senhor jamais vai te abandonar. É só uma questão de você ajustar. Ajusta a sua comunicação com Deus. Se alinha a Deus novamente. E se Deus se alinhará com você. Basta você pedir perdão a Deus. Que o foco de Deus voltará para você. E você vai voltar a ter o foco de Deus em você. E você o foco em Deus. Para você alinhar esse foco, simplesmente uma coisa. Pede perdão. Ora agora comigo dizendo. Diga agora comigo. Senhor Deus, eu reconheço que muitas das vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, eu não entendi os teus propósitos, por isso afastei de ti. Peço perdão agora, peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo, peço que o Senhor me faça voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Agora eu vou orar por você que precisa de fazer o primeiro fato para entrar em batalha espiritual, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ora após mim dizendo, eu vou falar meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitude e até por omissão, entristeci o coração de Deus. Peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso coloco a mim
todos que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também te peço, Senhor, que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, para que eu seja conhecido no céu, temido no inferno, e seja uma bênção para o Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém? Vou estar orando por vocês. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou para os teus caminhos e tua presença e peço, faça uma obra maravilhosa na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, opera na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem, assim o Senhor permitindo, estaremos aqui novamente, realizando o último culto do ano. Vou agora estar entregando a bênção apostólica. Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em tua presença. E eu lhe peço, a Deus, que possamos ter uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.